malária ou câncer de mama, ou ainda guerras e homicídios. Tem mais gente se matando, tem mais gente cometendo suicídio do que morrendo em guerra. Para falar um pouquinho mais sobre esses números, sobre essa campanha, nós convidamos o Dr. Cláudio Simas. Ele é médico da família e médico também da comunidade, mas trabalha muito com essa questão. Dr. Cláudio, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, que pelos números que nós já apresentamos, o senhor tem outros? Sim. É uma coisa muito séria. É muito sério. Bom dia, Ney, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, um prazer estar aqui com vocês e vamos abordar esse tema, que é um tema muito importante e atual, né, gente? Eu gostaria, se vocês me permitissem, contando uma breve história do que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou em 1994, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Um jovem chamado Mike, ele tinha 17 anos na época e ele cometeu suicídio. Ele era um jovem muito querido por todos, né? E aí, por que começou o Setembro Amarelo? Porque esse jovem, o Mike, ele tinha um Mustang, um carro Mustang, Ford Mustang, 1968, e ele adorava mecânica. Então ele reformou esse carro inteiro e pintou de amarelo, um amarelo bem vivo. Então ele amava esse carro. E aí, quando ele se suicidou, em homenagem a ele, os aves começaram a colocar uma fitinha amarela na roupa, em homenagem a ele. Semanas depois, inúmeras pessoas entravam em contato com a família do Mike, dizendo: graças ao seu cartão eu não me suicidei, muito obrigado por esse cartão chegou na hora certa. Então eles conseguiram produzir uma cascata positiva, né? Porque como o Mike era muito querido, algumas pessoas poderiam se suicidar também por falta do Mike, né? Os pais dele não permitiram, então eles distribuíram esses cartazes. Hoje no mundo são mais de 20 milhões de cartões desses que já foram entregues. São 20 milhões de cartões. Esses cartões tinham a ideia de prevenir o suicídio, né? De demover as pessoas. Exatamente, né? Caso fazer com que pensem, eventualmente pensem, demovê-las, né, dessa ideia. Exatamente, né, porque a pessoa tem muita saudade do Mike, vou me suicidar também. Os pais deles falaram: não faça isso, procure ajuda, converse. E aí ajudou bastante. No Brasil, chegou em 2015, chegou em 2014 a ideia. Aí em 2015 a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, incorporaram o Setembro Amarelo e o Ministério da Saúde colocou no calendário. 20 anos depois? 20 anos depois. Da campanha lançada lá nos Estados Unidos? Exatamente, 20 anos depois. Muito tempo? Muito tempo. Até porque, né, o Brasil, ele tem hora que ele demora para pegar um pouco as coisas, né? E aí vai focando em outras coisas, porque antigamente, vocês lembram, focavam muito no Azul e Outubro Rosa, Novembro Azul, Outubro Rosa. Aí você vem pegando o mês da hanseníase, o mês da saúde mental. Então a gente precisa estar sempre incentivando isso. Por exemplo, esse Setembro Amarelo agora, nós estamos trabalhando bastante com relação a isso. Aí se você me falar assim: mas o que eu faço? Perfeito. Hoje faz muitos anos que eu tenho o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, tá? Gente, grava esse número, 188, é 24 horas por dia. Porque a saúde mental também é saúde. E saúde mental não é fraqueza, não é ser doido. Não, pelo contrário, vamos quebrar esse tabu. A saúde mental é uma doença, você está doente da saúde mental, você precisa de cuidado, você precisa de tratamento mesmo, né? E como que a gente identifica isso? A pessoa está se isolando da família, você percebe que aquela pessoa sempre isolada. Isso é muito importante, doutor Cláudio, né? Porque dá pra gente olhar nas pessoas, um pai com relação ao filho, o contrário, né? O filho com relação ao pai, ele percebe sinais de que isso pode acontecer. Percebe, boa, Ney, muito boa pergunta. Percebe sim, gente. Se você percebe qualquer ente querido, amigo, família que está se isolando, era que a pessoa que interagia com todo mundo, de repente ela está ficando mais isolada, é uma pessoa que sempre está entristecida, é uma pessoa que descuidou da higiene, você vê que ela não está mais vaidosa, não está cortando o cabelo, não está tomando banho, é uma pessoa que de vez em quando comenta, dá sinais tipo assim: a vida não tem sentido, eu não ligo mais pra vida, perdi a graça de viver, se eu morresse seria bom. A pessoa vai dando indícios de que ela não tá legal. Então fiquem atentos, por favor, a esses pequenos sinais. Às vezes o seu filho tá no quarto, você acha que ele tá mexendo no celular, tá no computador, vai lá, faz uma visita, vê como tá. E aí, filho, tá tudo bem? Ô filha, tá tudo bem? Quer conversar alguma coisa? Porque às vezes a pessoa tá no quarto e você acha que ela tá mexendo no computador, no celular, e ela tá planejando suicídio. Ela está planejando algo contra a própria vida. Então não descuidem.
E para você que está ouvindo agora, que está com esses pensamentos, eu te peço, por favor, procure ajuda, converse, fale com um amigo, fale com um professor da escola, com a mãe, com o pai, ligue para o 188, que o CVV é 24 horas, pode procurar o CAPS é porta aberta, qualquer unidade de saúde. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Isso, o CAPS. Da prefeitura. Da prefeitura, porque tem o CAPS AD, que é de álcool e droga, tem o CAPS infantil e tem o CAPS que é o geral, que é esse que a pessoa deve procurar, né? Mas, por favor, converse, não guarde sozinho, não se sinta fraco, porque não é sinal de fraqueza. Saúde mental, quando você procura ajuda, ao contrário, é coragem, é força, tá? Não se sinta menos que ninguém. É isso que a gente quer deixar de mensagem. Doutor, o senhor fala de procurar ajuda, mas tudo bem, 188, tá. Pelo que o senhor fala aí, é o canal mais fácil. Isso, é o mais acessível. E o próprio o CAPS, mas o CAPS é tão fácil assim, doutor? Porque a gente percebe, né, as redes sociais hoje entregam muito a pessoa. Isso é verdade. Né, você consegue enxergar, mas você sente dificuldade em ajudar, porque às vezes só uma conversa não basta. Não basta, exatamente. Às vezes é melhor um estranho chegar e conversar do que um familiar, porque o familiar tem toda aquela questão do amor. Isso. E a pessoa estranha não. E a gente vê uma dificuldade às vezes, com exceção do 188, que você vê é fabuloso. É fabuloso, é sensacional. Né? Mas a questão do toque, do calor humano, é fácil, porque o CAPS, assim, desculpa, eu não enxergo com essa facilidade chegar até o CAPS. Exato. É um pouco difícil. Pelo menos quando eu precisei, eu tive dificuldade. Você tem toda a razão. Eu gostaria que realmente o mundo funcionasse de uma forma muito perfeita, do jeito que eu tô falando aqui, né? O CVV realmente é sensacional. O CVV, você ligou, eles estão extremamente preparados, são treinados, vão te orientar. Eles ficam 1 hora no telefone com vocês, se for preciso. Inclusive, vocês terem uma ideia, para cada suicídio praticado, tem de 20 a 25 tentativas. Normalmente, tá? Então, de 20 a 25 pessoas tentaram se suicidar a ponto de um conseguir. Então, o CVV consegue segurar muita gente ali, eles conseguem convencer muita gente a mudar de ideia. O CAPS, gente, é complicado, porque assim, eu particularmente nunca precisei e nunca tive contato direto lá no CAPS, tá? Então, pela apostila do Ministério da Saúde, pela apostila do SUS, o CAPS deveria funcionar assim. É um lugar de porta aberta, onde tem um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, que você chega com a saúde mental, com a demanda, eles te acolhem, escutam o que você precisa e vão direcionar. Bom, é um caso grave, vai passar com o psiquiatra. Não, é um caso leve, a psicóloga vai fazer um acolhimento, vai direcionar, você pode procurar no postinho para você dar segmento lá. Teoricamente é assim que funciona. Se realmente não está funcionando assim, a gente precisa ir em cima de quem toma conta para poder mudar isso, porque isso tem que mudar. Não adianta a gente ficar nesse retrocesso, igual o Brasil ficou 20 anos para poder aderir ao Setembro Amarelo e o CAPS ficar mais 20 anos para poder aderir, a aceitar as pessoas. Então eu acho que a gente tem que realmente bater em cima disso. Se realmente isso está acontecendo, bater em cima e descobrir o porquê. Está faltando funcionário? O funcionário que está lá está desmotivado? Porque o prédio é pequeno? A gente tem que descobrir o que é, porque o certo é funcionar. E isso não é uma particularidade só da rede pública, a rede particular também. Também, exatamente. E se forma muitos profissionais na psicologia, na psiquiatria. E aonde estão esses profissionais? Porque no plano de saúde não você tem, mas difícil, demora. É difícil, demora. E o cara que tá com esses pensamentos, é pra ontem. dedo, É pra ontem. pode dar. A gente, enfim, no serviço público demora mais ainda. Quer dizer, então é uma coisa complicada de lidar. Demora implica em um atendimento que não é correto. Exatamente. Né? Aí você dá tempo para a pessoa, aquela que estava pensando, planejar e executar. Executar o exatamente. suicídio, né? Porque existe a ideação suicida, que já é um alerta, e o plano, a pessoa. Então, inclusive, quando o paciente chega para mim, por exemplo, eu começo a conversar com ele, eu escrevo paciente com ideação suicida, porém sem plano. Então ele tem a ideia de se suicidar, mas ele não planejou nada ainda, ele só falou que a vida não serve, que ele não quer, tal. Mas quando ele já começou a planejar, porque eu comprei uma corda, ou porque eu fui na agropecuária para comprar um chumbinho e não tive coragem, pronto. Já é um alerta total, esse paciente vai cometer suicídio uma hora. E aí que você tem que intervir rápido, né? Qual que é a intervenção rápida? Ficar o mais
mais próximo desse paciente possível, chamar um familiar, se possível, junto, falar, olha, nós vamos começar com o tratamento, eu gostaria que você acompanhasse de perto. Porque o que acontece também, gente, é uma armadilha. O paciente chega, me conta tudo isso, eu vou, atendo tudo bem e tal, passo a medicação. O que ele faz? Ele toma todos os remédios em casa e se mata com o remédio que eu passei. O que adiantou eu tratar, sendo que eu dei o veneno na mão dele? Então você tem que tomar cuidado também. Você precisa chamar um familiar ou alguém próximo e falar, ó, vamos fazer o seguinte, você vai dar os comprimidinhos para ele, vai guardar com você e você vai dar esse tal hora, até ele estabilizar. E depois a gente vai reavaliando. Então você vê como que a gente tem que tomar cuidado com tudo, porque senão você dá a receita, o paciente pega as medicações e toma tudo de uma vez. Então você não ajudou, você prejudicou o paciente. É verdade. Então a gente precisa tomar cuidado. O Arcádio, nosso ouvinte, bom dia, Arcádio. Como saber se meus sintomas vêm de um problema psicológico ou podem estar ligados a algo físico, como hormônios ou metabolismo? Perfeito. Normalmente, tá, gente? Hoje nós estamos vendo uma era de que a gente não tem praticado muita atividade física, a maioria das pessoas. Por quê? Se trabalha muito. A gente trabalha demais, todo mundo. Imagina vocês a correria. Quem sai daqui vai para outro lugar, e eu também, e as pessoas estão assim. Então, o que eu faço normalmente? Quando a pessoa chega, a gente dosa todos os exames, faz tudo, dosa vitamina, hormônio. E aí, na anamnese, na história clínica, a gente consegue puxar, porque o paciente pode chegar e falar assim, não, eu trabalho bastante, estou muito cansado, estou desanimado, não quero mais viver. A anamnese é quando o paciente chega até o profissional e ele tudo. Faz a história clínica. Isso, a entrevista. Porque nessa entrevista eu consigo pontuar se o paciente está com um relacionamento tóxico, se o paciente está sofrendo porque ele, por exemplo, o paciente está num relacionamento que não está fazendo bem, Deus me livre, mas o filho é usuário de droga e ele trabalha num trabalho que ele está super insatisfeito. Pô, então não tem nada a ver com atividade física. Ele está com sofrimento de saúde mental. Ele está com uma sobrecarga mental, porque tem problema em casa, tem problema no trabalho. Isso é problema social. Então o que nós vamos sentar? Eu vou chegar com ele e vou falar, olha, existem medicações que eu consigo melhorar isso, só que você vai precisar pontuar. Vamos arrumar um jeito de internar seu filho, se for o caso. Vamos fazer uma terapia de casal, você e sua esposa, seu esposo, e a possibilidade de você ou conversar com o seu chefe ou começar a entregar currículo e mudar de emprego. Tudo com calma, dentro do que o paciente pode. Então, e a saúde mental, Ney? Ele tá te chamando. E a saúde mental, ela dá muito indício assim, ó, o paciente fica choroso, o paciente fica às vezes nervoso sem motivo nenhum, muda o humor, né? O paciente está tranquilo de manhã, daqui a pouco ele fica explosivo, fica nervoso sem motivo nenhum. O paciente se isola, você percebe que ele perde a autoestima dele, ele coloca a roupa tudo macetada, a roupa tudo suja, não penteia o cabelo, não tá nem aí, vai no shopping do jeito que ele estava qualquer lugar, vai pro shopping, não tem aquela assiduidade, aquela vontade de se arrumar. Então você vai percebendo dia a dia, o paciente fica isolado. Então são sinais. Então eu sempre falo, a melhor coisa que tem para nós médicos é a anamnese, né? Porque na anamnese, por exemplo, o paciente aconteceu comigo, ele chegou no consultório com uma dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, um sexo feminino, muita dor de cabeça, tal, os neuros já me passou isso. Eu olhei, tinha tomado os melhores remédios para dor de cabeça já. Aí eu falei, bom, peraí, vamos descobrir. Começamos a conversar, conversa e tal. Ela tá com um filho que tá em investigação para aspecto de autismo, e isso tá mexendo muito com ela. Então não é a dor de cabeça o problema dela. O problema é que ela tá preocupada com algo que pode vir no futuro com relação ao filho. Você vê como que é? Então não adianta dar remédio para dor de cabeça. Nós vamos tratar isso. Encaminhei ela para nossa psicóloga do posto. A psicóloga já acolheu, começou a conversar com ela, começou a pontuar, tipo assim, o seu filho não tá doente. Isso é um comportamento, vai dar para tratar, ele vai ter vida normal, não se preocupa com isso. Então, às vezes, o sintoma que ele refere no postinho é só a pontinha do iceberg, né? Então, cabe a nós, médicos, ir a fundo, investigar, porque é muito fácil dar remédio. Toma remédio para dor de cabeça, toma remédio para dor nas costas. Por que as costas dele tá doendo? No Brasil a gente ainda tem um grande número de suicídios também, até por isso é um problema de saúde pública. Exatamente. Tem uma faixa etária em que isso mais acontece, os jovens têm cometido mais suicídio, e aí eu faço uma pergunta que é a pergunta do Dr. Comer, seu colega de profissão inclusive. Bom dia, Dr. Comer, muito obrigado pela audiência, viu? Ele pergunta a questão de celulares para os jovens. Então, duas perguntas, né? Em uma. Os jovens são a maioria, efetivamente? São, os jovens são a maioria. Qual é o papel desses instrumentos digitais aumentando essa carga nos jovens e, por consequência, a vontade de se suicidar? Bom dia, doutor.
doutor, muito obrigado pela pergunta, um prazer. Os jovens são a maioria esmagadora. O Cadu também pergunta isso, viu? Quanto a internet tem influenciado nos casos de suicídio? Perfeito. Pra vocês terem uma ideia, o suicídio já é presente desde 94, né? Em 94 não tinha esse acesso todo ainda, né? Então, veio crescendo muito, mas o suicídio sempre foi presente, sempre foi. Desde quando o mundo é mundo, se vocês pegarem na época de Jesus Cristo, Judas se enforcou. Então já existe o suicídio desde quando o mundo é mundo. Claro que a tecnologia piora muito. A tecnologia tem piorado porque você tem acesso a coisas que você não tinha antes. Por exemplo, teve uma série que chamava 13 Decisões, 13 alguma coisa, não lembro o nome dessa série, que eu não fiz questão de assistir. Nessa série, a atriz principal, ela tinha uma vida com a saúde mental muito preocupada, não sei o quê. No final da série, ela se suicidou, porque ela achou melhor se suicidar para aliviar o sofrimento. Teve uma cascata de pessoas que se suicidaram depois da série. As pessoas acompanhavam a série, se identificavam com essa personagem e se mataram, porque tipo assim, nossa, eu sou igual ela, eu tô sofrendo igual ela, vou me matar também. Olha que absurdo. Então, é a cascata negativa. Do mesmo jeito que a pessoa tem acesso, por exemplo, eu sou muito fã do Michael Jackson. O Michael Jackson se enforcou, por exemplo. Eu vou me enforcar também, porque eu sou fã dele. Então, se você não tem acesso a isso, você chora, sente falta do seu artista, mas tudo bem. Mas se você tem acesso à internet, celular, o celular tem entorpecido, tem deixado as crianças anestesiadas. Vocês percebem que as crianças já não brincam mais. E as telas dos celulares disparam uma questão de ansiedade muito grande. E quais são os fatores de suicídio? Crise de ansiedade exagerada, depressão grave, transtorno bipolar. Então são coisas que faz com que a pessoa tenha coragem ou pense no suicídio. Outra coisa também que tem a ver com telas e com celular são os desafios. O jovem está no celular mexendo, tem uma rede, tá? Que eles conseguem invadir, se o servidor tiram fotos ou pedem para você mandar algum tipo de foto fora do contexto geral, assim. Você manda a foto naquele momento, aí essa rede, essa quadrilha, esses bandidos, chegam para esse jovem e falam: olha, se você não botar fogo no morador de rua, eu vou mandar para todo mundo essa foto sua de cueca, por exemplo. Se você não se suicidar ou não se cortar, eu vou mandar essa foto sua pro jornal. Então, isso atrapalha. Então, o doutor tem toda a razão. Esse excesso de celular, esse excesso de tela, esse acesso à internet tem piorado muito o índice de suicídio por conta de maus exemplos. O Wander pergunta, perdão, Jotinha, o Wander pergunta: a sociedade está mais frágil e doente ou os casos são mais divulgados hoje? Os dois. Wander, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo, porque a sociedade depois da pandemia se fragilizou muito, porque depois da pandemia todo mundo ficou com a saúde mental extremamente abalada. Porque até hoje, nós estamos em 2025, até hoje as pessoas têm medo. Você pode ver que quando aumenta muito o índice de dengue, todo mundo fala: caramba, meu Deus, vai vir outra pandemia, nós vamos ficar fechados em casa. Começa a ter muito surto de alguma coisa, tá todo mundo fragilizado até hoje, né? O que aconteceu? Veio uma pandemia e nós não estávamos preparados para isso, mentalmente falando, porque a nossa vida estava seguindo normalmente. E aí você pega, na pandemia, um monte de pessoas recuaram, principalmente, assim, eu vi que os psicólogos, os psiquiatras, eles deram uma recuada, porque também não sabiam o que estava acontecendo. E quando liberou, pode sair de casa, pode voltar para a rua, tava todo mundo com a cabeça abalada, todo mundo preocupado, todo mundo ganhou peso porque não fazia exercício, e aí ficaram sedentários. Então isso influencia muito. E qual que era a outra pergunta da saúde que o Wander falou mesmo? O Wander pergunta se a sociedade está mais fragilizada ou se o número de casos hoje é mais divulgado. É mais divulgado hoje, né? Hoje em dia é mais divulgado. E a sociedade está bem fragilizada também, né? Por conta de acesso. Você pega, por exemplo, os jovens de hoje, são uma era diferente. São diferentes os jovens, porque na nossa época não tinha internet. Eu tô com 48 anos, não tinha internet. Nós explicávamos na rua e a gente não tinha acesso tanto, tipo assim, ficava longe, falava assim: o fulano se matou, passou. Hoje não, hoje postam em Facebook, postam em rede social. Aquilo vai remoendo aquela situação. Por isso que a gente não divulga. Quando é suicídio, a gente não divulga, não tem que divulgar mesmo. Pra vocês terem uma ideia, em São Carlos tem várias pessoas cometendo suicídio recentemente agora, e quase que todas as noites tem um chamado para tentativa ou para consumação. Então são quase 30 mensal. Tentou, tomou medicação, se cortou, tem muito, só que não pode divulgar, não divulga, não tem que divulgar essas coisas ruins mesmo.
Até porque tem pessoa que tá ali só esperando um pouquinho de coragem para cometer, aí fala, poxa vida, se o fulano fez, eu vou fazer também. Então, a gente tem que batalhar em cima disso. Tem que quebrar o tabu, tem que falar disso, mas de uma forma educativa, tem que quebrar esse tabu. Doutor, a igreja é uma ferramenta de prevenção também ao suicídio? Tocou no assunto que eu mais gosto, perfeito. Não só a igreja, como a espiritualidade. Os meus pacientes, porque eu não tenho religião, eu sou cristão. Para mim é Deus e Jesus acima de tudo, tá? Então, o que eu falo para meus pacientes quando eu atendo saúde mental? Qual que é a sua religião? Eu sou da religião X. Então eu vou te dizer o seguinte: se aproxime da sua religião, volte para sua religião, porque seja qual for, qual for, aonde você se sinta bem. Eu sou de um candomblé, da Umbanda, perfeito, ótimo. Ali tem coisas maravilhosas. Eu sou testemunho de Jeová, sou evangélico, sou católico, perfeito. Volte para sua religião, se aproxime da sua espiritualidade, trabalhe isso, porque o corpo e o espírito caminham juntos. Não tem como você dar medicação se espiritualmente a pessoa está desequilibrada. E vocês querem saber de uma coisa que é simples? Que eu sempre falo para os pacientes: evitem assistir filme de terror. Por que assistir filme de terror? Pra que ficar ouvindo música triste? Por que ficar perto de pessoas negativas? Comece a fazer uma limpeza perto de você. Assista filmes de comédia, dê boas risadas. Fique próximo de pessoas que te incentivem. Você vai ficar perto da pessoa que fica procurando defeito em você? Porque você tá gordo. Porque seu cabelo tá... Pra quê? Fique perto de pessoas que te incentivam. Fala, vamos jogar futebol. Vamos no shopping. Pessoas boas. Vocês sabem que os melhores médicos do mundo é descansar, uma boa noite de descanso. Isso é para saúde mental. Tomar água, tomar sol, ficar perto de pessoas boas e ser grato. Agradece. Então são 5 coisas simples que não precisa de remédio nenhum: tomar água, tomar sol, descansar, ficar perto de pessoas boas e agradecer. Agradece. Muito obrigado por ter acordado, muito obrigado por esse dia. São coisas simples que você vai trabalhando bons hormônios dentro de você e você não permite que tenha esse desequilíbrio, porque normalmente quando a pessoa está depressiva, ansiosa, são desequilíbrios de hormônio. Então você precisa equilibrar esses hormônios na gente, né? A gente é baseado nisso. Então eu concordo plenamente. Se você está passando por algum problema de saúde mental, por favor, se aproxime da sua religião, da sua espiritualidade, vá numa igreja, faça uma oração por você mesmo, peça para Deus, fala assim: eu sou ateu, não acredito. Perfeito. Se você é ateu, você deve acreditar em algo, uma energia, um Big Bang, alguma coisa. Faça isso, faça uma reflexão interna. Perfeito. Tem várias perguntas aqui, doutor Cláudio. Eu vou dar uma resumida, que o doutor Cláudio também tem o horário dele. É uma delícia ficar batendo papo, porque a gente é muito bom. Não atrapalharia. O Samir Gardini manda um abraço para você. Do Coronel, bom dia, Samir. O Cadu fez inúmeras perguntas aqui. Vou tentar depois resumir, viu, Cadu? Eu passo para o doutor Cláudio, certamente ele vai te responder. O Marco Rogério pergunta: doutor, não acha que o suicídio, por pior que seja para todos, é um direito da pessoa em sua individualidade? Marco Rogério. Marcos, bom dia. Marcos, na verdade, se você for ver pelo livre-arbítrio, né, nós temos o direito a tudo, né? Mas, assim, sem querer falar de religião, mas falando pela Bíblia, está escrito assim, que tudo se pode, mas nem tudo lhe convém. Então, nós estamos aqui com relação porque às vezes a pessoa, naquele momento, ela quer cometer o suicídio, mas no geral ela não quer. Ela quer viver, ela quer ter uma vida boa, ela quer ter uma vida digna. Só que naquele exato momento, ela perdeu a esperança. Mas se a gente agir naquele exato momento, ela vai voltar e vai ter a vida dela normal. Eu sempre digo que a saúde mental é assim: Deus, na sua sabedoria, ele nos criou para trafegar numa autopista, numa rodovia, sem nenhum tipo de intercorrência. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Só que a saúde mental, por algum motivo, no meio do caminho, é como se tivesse um pedacinho de estrada de terra. Então, esse pedacinho de estrada de terra, às vezes você precisa de um trator para te puxar, você precisa de alguém para te ajudar. É um pedacinho só, que depois você volta pro asfalto. Então, a gente precisa ter paciência para passar por esse pedacinho, que é da ansiedade, da depressão. E nesse pedacinho, quem que seria o trator? Os amigos, a gente, porque você atolou na lama ali, né? É uma analogia meio chula, mas só pra pessoa entender. Sim. Então você tá ali precisando de ajuda, o que você faz? Você pega na pessoa, puxa, conversa, aí tem terapia, medicação, e depois você volta. Então eu não acredito que isso é eterno, é uma coisa bem passageira. Então quando você pontua naquele momento que a pessoa tá precisando, tem pessoas que tentam suicídio a vida inteira.
Tá, ela tem o livre-arbítrio, mas nós, como profissionais da saúde, como pessoas, nós temos o amor um pelo outro. Então, por mais que ela tenha o direito, eu não vou deixar ela cometer suicídio, porque ela vive até os 100 anos e morra de morte natural, né? Mas eu respeito a pergunta, eu acho bem pertinente, mas voltando nisso, se basear pela Bíblia, se diz, tudo se pode, mas nem tudo lhe convém, né? O Ailton fala, se você acha que a internação compulsória é o único caminho para cuidar da dependência química. O Vander Costa disse que ouviu vários casos aqui na cidade de influência das bets, né, que são sites de aposta. Isso mesmo, é um vício, né? Doutora Nívia, doutora Nívia, bom dia para você. Bom dia, doutora, tudo bem? Também. Muito boa entrevista, parabéns pela escolha. Agradeço ao doutor Cláudio por nós ouvintes. Gostaria do contato dele, se você permitir, eu passo pode passar, o seu contato para prazer, doutora Nívia. Obrigado, doutora. Doutor Cláudio, obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu só responder das bets rapidinho. Das bets é o seguinte. Das bets. Pois não. Todo vício, rápido, gente, assim, pelo amor de Deus, não quero ficar falando de religião, mas só para vocês entenderem, nós somos feitos por Deus, nós temos o dom do vício, nós somos viciados em adoração, nós fomos feitos para adorar a Deus, certo? Quando a gente não permite, quando a gente não adora a Deus, o nosso cérebro tende a ter o vício de alguma coisa. Era para nós sermos viciados em adorar a Deus, adorar o ser celestial. Só que a gente permite adorar a droga, a bebida e agora os jogos. Porque nós temos a ilusão de que nós vamos ganhar dinheiro. Só que você acha que uma pessoa vai montar uma banca de jogo para alguém ganhar dinheiro? Quem ganha sempre é a banca. Sim. Só que, por isso que existem golpes. Porque eles pegam justamente no seu momento de ganância. Naquele momento de ganância, de querer ganhar, é onde você perde. Então, e da internação compulsória eu sou extremamente contra. Eu acho que não funciona, não dá certo, porque se a pessoa não quiser, você pode internar ela quantas vezes for, que ela vai sair e vai usar droga. Ela precisa ser conscientizada antes de que isso é melhor para ela, e ela acordar e falar assim, bom, eu quero internar, tem chance de dar certo. Eu falo por mim, eu tomava bebida alcoólica, faz 1 ano e 8 meses que eu acordei e falei, a partir de amanhã eu não bebo mais nada de álcool. Faz 1 ano e 8 meses, não sinto falta nenhuma, porque eu quis. Muitas vezes as pessoas da minha família falam assim, para de tomar cerveja, para de ficar bebendo, não, isso aqui eu vou relaxar, não, eu acordei e falei, a partir de amanhã eu não coloco nada de álcool na boca, faz 1 ano e 8 meses, não sinto falta. Então tem que partir da pessoa. A compulsória não funciona, gente, eu nunca vi um caso que a pessoa foi internada na força e que ela saiu de lá resolvida. Ela melhora, mas volta para as drogas, tá bom? Doutor Cláudio, bom dia, obrigado pela participação.